Foi mesmo assim. Olha, quem são eles? Entrem. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vai-se ver e foi mesmo assim. Sentem-se. Desculpem, aí não, que estão os meus inúmeros livros de história e investigação que servem de pesquisa para este profundo e pedagógico podcast. Hoje trago-vos uma guerra. Disto é que eu gosto, de malta a andar à batatada por motivos que se calhar se tivessem sido discutidos com uma Imperial e uns termossos podiam, sei lá, ter evitado anos e anos de destruição, mas pronto. Para este episódio trago-vos uma guerra que ocupa o 20º lugar na lista de guerras mais longas da história. A chamada Guerra dos 335 anos. E porquê uma guerra que está no 20º lugar das guerras mais longas da história e não, sei lá, outra qualquer das 19 guerras que ocupam os lugares cimeiros dessa tabela, perguntam vocês. Ora, porque esta guerra foi, digamos assim, de forma a que não ofenda quem nela participou, uma chachada. Ainda bem, quer dizer, não me interpretem mal. Eu gosto de uma boa batalha, mas esta batalha entre os Países Baixos e as Ilhas Scilly não foi muito épica. E não é Scilly de estúpido, embora o tempo que este conflito demorou seja um bocadinho. As Ilhas Scilly são umas ilhas no Reino Unido, no sudoeste da Inglaterra, na zona da Cornualha. Tudo começou na Segunda Guerra Civil Inglesa, ali por volta do ano de 1651, onde, sem entrar em muito detalhe, porque não é este o tema, se opunham os apoiantes do rei Carlos I, chamados os realistas, e os apoiantes do Parlamento, liderados por Oliver Cromwell, chamados parlamentaristas. Ora, e é aqui que entram os holandeses. Durante a Guerra dos 80 anos, que tinha acabado 3 anos antes, os holandeses, que antes da guerra pertenciam ao Império Espanhol, tinham sido administrados por uma série de governantes ingleses que os ajudaram a que no fim do conflito conseguissem a sua independência dos nuestros hermanos. Portanto, muito gratos por toda a ajudinha, quiseram manter-se aliados da Inglaterra e decidem escolher pelo lado que tinha mais probabilidades de ganhar. Percebo. Eu na escola, quando me metia em bulhas, também ficava sempre do lado do Eduardo, o urso pardo do nono C, como lhe chamavam, não fosse o diabo de Celas. Neste caso, aos olhos dos holandeses, o Eduardo era os parlamentaristas. Os realistas, os apoiantes do rei inglês, vendo isto como uma traição, que também percebo porque, verdade seja dita, na épica batalha do Eduardo, o urso pardo do nono C, contra o André, o responsável do clube da matemática, o André também não gostou que no dia anterior me tivesse feito os trabalhos de casa e no dia a seguir fosse traído daquela maneira. Mas continuando. Os apoiantes do rei veem isto como uma traição e decidem atacar as rotas marítimas holandesas no Canal da Mancha, causando pesadas baixas na artilharia naval holandesa. Mas as coisas de facto não estavam a correr bem às forças do rei. Depois de uma série de batalhas bem-sucedidas por parte dos parlamentaristas, a Royal Navy foi forçada a fugir para as pequenas ilhas Scilly de que falamos hoje. E vão os holandeses, ainda escaldados pelo ataque no Canal da Mancha, e tentam aproveitar para fazer contas com os realistas. Enviam então uma frota de 12 navios para exigir reparações aos monárquicos. Perdoem-me alguns holandeses se me estiverem a ouvir, mas neste conflito eu olho para os holandeses meio como umas pequenas baratas tontas ali no meio, tipo miudinhos, no meio de uma guerra de adultos. Chegam lá, batem à porta e foi do género: olhem lá, tipo vocês foram uns estúpidos, se calhar foi por isso que vieram para esta ilha. Mas agora a sério, tipo, podem-nos devolver o que roubaram e pagar o que estragaram? E os realistas ficaram: e quem é que são vocês? Nós somos os Países Baixos. Pois, altos não deviam ser, não. Mas olhem, nós estamos aqui um bocadinho ocupados. Podem voltar noutra altura, se faz favor, agora não temos tempo. E então, o almirante holandês Maarten Tromp, amoado com uma resposta negativa, decide declarar guerra. Ah é? Então se é assim declaramos guerra. Senhor almirante, uma parte da Inglaterra é nossa aliada. Sim, então declaramos guerra. Onde é que nós estamos mesmo? Ilhas Scilly, senhor, acho eu. Muito bem, então declaramos guerra às Ilhas Scilly. E do nada, a Holanda estava em guerra com um território de 16,37 km². Bom, no resto do reino não tão unido, a guerra civil continua, os parlamentaristas vão ganhando as batalhas e conseguem inclusive que as forças realistas nas ilhas de Scilly se rendam, passando para o controle deles. Nisto, os holandeses, que eu imagino ali atrás nas batalhas a mandar pedras ao longe, sem ofensa, mais uma vez, felizes e contentes por terem ganho uma batalha, arrancam dali para fora, esquecendo-se de assinar um tratado de paz com as singelas ilhas de Scilly. Foi literalmente isto. Esqueceram-se de assinar um tratado de paz. Pormenor curioso, que eu diria que não abona muito a favor da valentia dos holandeses. Não dispararam um único tiro durante o tempo que estiveram nas ilhas. Eu imagino as tripulações holandesas na viagem de volta para o seu país, no meio de festejos nos barcos, e alguém toca assim no ombro do almirante holandês e diz: Oh, senhor almirante, desculpe lá, nós não tínhamos declarado guerra às ilhas onde estivemos. E o almirante, provavelmente já meio embriagado, deve ter respondido: Pois foi. Epá, mas agora também já não vamos voltar para trás, não é? Olha,
Se voltarmos, tratamos disso. E posto isto, seguem-se 335 anos de guerra oficial entre a Holanda e as Ilhas Scilly. Só em 1985, já eram os meus primos mais velhos nascidos, é que Roy Duncan, um historiador e presidente do Conselho das Ilhas Scilly, escreveu à embaixada holandesa em Londres a dizer: olhem lá, eu estava aqui a ver, e nós ainda estamos em guerra. Não querem fazer as pazes? Convida o embaixador Hein Wiedekopper a visitar as ilhas e a 17 de abril de 1986 a guerra entre as ilhas e os Países Baixos acaba com um tratado de paz. O embaixador, quando lá esteve, disse assim, e cito: deve ter sido angustiante durante todos estes anos para os habitantes das Ilhas Scilly saberem que poderiam ser atacados a qualquer momento. Clássico holandês, não é? Amuam porque não lhes fazem a vontade. Vão para a guerra a tirar pedrinhas sem disparar um tiro e, passado 335 anos, ainda se vêm armar em campeões. Enfim, é esta a história da Guerra dos 335 anos, uma longa guerra sem tiros porque alguém se esqueceu de declarar a paz. Imaginem, 335 anos de clima tenso entre os habitantes das Ilhas Scilly, que sempre que queriam receber um amigo holandês era do género: oh, caro Van de Jong, entra, entra! Bem-vindo, como é que estás, amigo? Ups, cuidado com os festejos efusivos, estamos em guerra. Entra, entra! Vai saber que foi mesmo assim.